Então, ó, vamos ilustrar primeiro aqui o estado da arte, de como que acontece. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aqui no chat, apesar dele estar travado aqui para mim, tá? Mas vocês podem ir colocando. Agora apareceu. Vocês podem ir colocando no chat que eu vou responder. Então, aqui a gente tem o famoso mapa da biologia, que basicamente ele vai te guiar sobre quais assuntos você tem que estudar nesses 100 dias, nessas 12 semanas. É uma coisa que tu pode seguir desde o começo do ano? Sim. Considerando o Enem, a gente tem 15 questões de biologia do caderno de ciências da natureza. Às vezes a mais, às vezes a menos, a gente vai tentando ter isso. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dessas questões, tu tem que entender que quando você acerta todas as questões de biologia, a sua nota de ciência da natureza alavanca muito. Porque a gente tem que considerar que física e química são matérias da natureza que elas são um pouquinho mais difíceis. Por quê? Porque física tem conta e tem os gráficos mirabolantes, e química ninguém gosta. Brincadeira. Tem pessoas que gostam de química, mas eu particularmente não consigo entrar na minha cabeça a questão de química e tudo mais, entendeu? Eu tenho mais facilidade com física do que química. Apesar de da graduação ter bioquímica, ter elementos químicos em geral, então foi uma coisa doida. E acaba que a biologia sempre foi mais tranquilo. E realmente vem a questão de mais interpretação, questão de impactos ambientais. Então, você, querendo uma área da saúde, você que quer alguma coisa relacionada que tem um peso maior em ciência da natureza, tu tem que gabaritar biologia, tá? É o ponto forte. E aí tem toda aquela questão do TRI, mas acaba que biologia ainda é a parte mais fácil. Então, você conseguindo a sua nota, ela vai aumentar. E aí, vamos entender como é que funciona aqui a questão de matérias mais recorrentes na biologia do Enem. Vamos lá, pessoal. É um material aqui bem bonitinho, tá? Eu fiz com todo amor e carinho para vocês. E aí, esse material aqui, ele vai falar basicamente sobre os top 5 aqui do Enem. A gente tem como top 1, todo mundo sabe, né? Que é a questão da ecologia. Mas aí, quando você aprofunda, tá, pô, ecologia, que cai? Tem parte de relações ecológicas, tem parte de impactos ambientais, tem conceitos básicos de ecologia, tem muita coisa. Então, a partir desse material, eu destrinchei os tópicos mais recorrentes. É o tópico que tu vai olhar assim, putz, ecologia, tá, vamos focar em ecologia, vamos começar. Mas o que eu tenho que começar em ecologia? Aí tu vem isso aqui. Então, ó, basicamente, importância aqui, os conteúdos mais frequentes. Tu tem que saber a diferença de cadeia e teia alimentar, que a cadeia é um processo linear, a teia alimentar é um conjunto de cadeias. Tu tem que saber o que é nível trófico, entendeu? É uma coisa básica, mas que vai te ajudar em qualquer questão. A outra parte de ciclos biogeoquímicos. Galera, eu escuto que cai ciclo do nitrogênio desde 2016. Tem 10 anos que os professores de biologia falam que cai ciclo do nitrogênio. E tem gente que não sabe. E aí, olhando o formulário, tem gente que vai fazer o Enem pela segunda vez, tem gente que vai fazer pela terceira vez, mas não sabe as etapas do ciclo do nitrogênio. Então, isso é uma coisa que tu tem que sentar e falar assim, ó, hoje nós vamos aprender o ciclo do nitrogênio e nós vamos entender como é que ele funciona. E aí você vai conseguindo diferenciar tanto o ciclo do carbono quanto o ciclo da água. O ciclo da água é o ciclo mais tranquilo mesmo. O ciclo da água é aquele assim, básico que a gente aprende lá na escolinha. Ciclo do carbono é legal estudar junto com o ciclo do nitrogênio. Então, são tópicos aqui que tu tem que marcar. O que eu aconselho? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de visualizar, sabe? Eu sou uma pessoa muito visual. Quem é meu aluno conhece que eu sou muito quadro, muitas cores, muito isso. Por quê? Tudo que chama atenção, que é colorido, que dá trabalho, eu gravo muito mais. Então, tipo assim, a primeira vez que eu gravei sistema circulatório foi quando eu peguei o livro e eu tracei a rota do sistema circulatório pelo corpo. Quando eu fui colorindo tudo. E aí eu aprendi. Isso foi lá no ensino médio. Foi uma coisa que marcou a minha vida, porque eu tive muito trabalho para fazer aquilo, mas até hoje eu não esqueço. Então, tá vendo esses conteúdos? Pega no papel ou no tablet, seja lá o que for, mas vai grifando. Vai entendendo, escreve, cadeias e teias alimentares, coloca lá em cores. Eu adoro colocar, setorizar por cor. Ah, eu entendo muito sobre cadeias e teias alimentares, mas ciclos biogeoquímicos não. Pô, que entende? Verde. Se mais ou menos, amarelo. Não entendeu nada? Sucessão ecológica? Pô, se alguém me perguntar hoje,
explica a sucessão ecológica. Eu vou conseguir explicar? Não. Então, de vermelho, eu não consigo explicar. Eu nem sei o que é sucessão ecológica. Vamos sentar, vamos aprender a teoria, tá? E não falta vídeos curtos e rápidos no YouTube para você aprender isso. Ou até mesmo, procura na internet, tem muitos sites que você consegue dar uma leitura de 5 minutos e conseguir. Eu acho que vocês têm dificuldade de se organizar. E é esse material ele ajuda muito nisso. Porque vocês sempre falam assim, por onde eu começo? Putz, conteúdos mais frequentes. Quais são os conteúdos mais frequentes? Cadeias intelementares. Então, poxa, vou começar por esse daqui e vou grifando. Relações ecológicas. Outra problemática também. Eu tenho um conjunto de relações ecológicas e muitas das vezes as pessoas não lembram as relações ecológicas. Ou pior, decoram as relações ecológicas. Cara, não é para decorar. Por quê? Porque nunca vai cair a relação ecológica que tu sabe. Na hora do Enem, vai cair uma relação ecológica que ele inventou ou que acontece lá na Austrália, que é um local que a gente não costuma estudar, e aí ele vai perguntar sobre isso. Então, a melhor coisa para ti é tu entender a definição da relação ecológica. E aí, outra coisa, se dá trabalho, tu lembra. Faz a tabela das relações ecológicas. Coloca lá, é competição, é mais e menos. É amensalismo, é menos e zero. Vai colocando isso para te lembrar. E aí entra outra parte que está sendo tipo assim, top. Ano passado, caiu muita questão sobre isso também, que é a questão dos impactos ambientais. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada nisso, né? Meu quarto está todo desarrumado, mas minimamente organizada nisso aqui, entendeu? A gente escolhe a área que a gente é organizada, né? Não dá para ser perfeito em tudo. Então, eu coloquei para ti, né? Porque isso aqui, basicamente, é uma ilustração do Enem dos 10 anos. Então, a gente tem 2014 até 2025, 2024, né? São 10 anos. E aí, eu coloquei aqui também a incidência das questões. Caiu mais sobre ciclos biogeoquímicos, sobre cadeias e teias alimentares. Então, eu ilustrei estandarte aqui para ti, e esse material está aqui disponível de forma de graça aqui, ó. Não estou cobrando nada, tá para você estudar. E essa é a orientação que eu estou dando para vocês. Eu acho que é isso que a aula sem serve. A gente está na reta final. 100 dias, galera. Se a gente pensar no começo do ano, a gente tinha muito mais tempo e passou isso aqui. A gente está indo para agosto, hoje é o último dia de julho. Então, a gente tem 4 meses só. Bia, você está me assustando, é gatilho. Não, é a questão de realidade. Quando alguém apertou a chavezinha na minha cabeça e falou assim, Bia, só falta tanto para você ir para o Enem, para você se formar. Eu entrei em parafuso. E eu falei assim, gente, o que eu tenho que fazer agora? Então, você tem que começar a amarrar, ou seja, você tem que começar a se organizar e trilhar o seu caminho. Porque se você consegue ir de pouquinho em pouquinho, vai chegar lá, vai estar tranquilo. Vai chegar no dia do Enem, você vai falar, eu dei o meu melhor, eu consegui realizar tudo. Tudo bem? E aí a gente continua. Qual o top 2? O top 2 é fisiologia humana. E aí, fisiologia humana também é uma coisa muito interessante. Aqui entra a parte de saúde pública também. Então, a gente tem a questão dos sistemas do corpo humano, e aí tem doenças também, que é um tema bem polêmico, assim, que é complicado. Então, a gente tem digestório, respiratório, circulatório, todos esses sistemas tem que entender a fisiologia, como que eles funcionam, tá? Hormônios, tá vendo que eu poderia muito bem colocar assim, só sistema endócrino, um tópico de sistema endócrino, mas eu coloquei para ti, ó, hormônios e suas funções. Ou seja, além de tu estudar sistema endócrino, tu tem que estudar também os hormônios e suas funções, porque eles costumam cair. Doenças e hábitos de vida saudável, tá? Principalmente, questão de agente etiológico e vetor. Toda vez eu falo assim, pessoal, quem causa a dengue? Todo mundo fala, mosquito. Mas não é mosquito? Não é mosquito. Quem causa dengue é o vírus. E eu sempre falo isso. E eu vou falando sempre até que vocês entendam que o agente etiológico, o causador da doença, é um vírus, uma bactéria, vai ser um protozoário.
E aí, quando vocês entendem isso, é no erro que a gente aprende. A gente tem que errar. Errar é humano. Quando a gente erra, a gente aprende, a gente fala assim, putz, eu errei isso, realmente. É assim que a gente vai aprendendo. Outra coisa também na parte de fisiologia humana, pessoal, é digestão, respiração celular, filtração renal, a questão do néfron, cálculo renal, é uma coisa muito importante. E entra aqui também o sistema nervoso. E aí entra mais uma vez como é que funciona aqui o gráfico, para mostrar para vocês que não é uma coisa que eu não estou inventando, realmente tem um gráfico relacionado a isso, de como tem essa incidência. E esse material está aí para vocês. Ó, e aí o top 3. Infelizmente, para mim, infelizmente, tá? Maravilhoso. A gente tem aqui um tópico de botânica. Eu sei que vocês amam a botânica, eu sei que é maravilhoso. E aí tem, primeiro tópico, ó, classificação e grupos de vegetais. Uma coisa bem simples. Como é que funciona essa questão da classificação em grupos vegetais? São briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, aquele cladograma clássico, aquele cladograma, que você vai vendo os marcos evolutivos, que já caiu no Enem 2 vezes, tá bom? Questão de fotossíntese e respiração, como é que funciona essa diferença? Estrutura das plantas, pessoal, raiz, caule, folhas, flores e frutos e semente. A semente, que vai ter um endosperma, que o endosperma é triploide. Isso também é muito importante. Reprodução sexuada e assexuada, né, que é uma coisa interessante para quando a gente fala das plantas. E também a adaptação das plantas a diferentes ambientes. Aí entra uma parte também de biomas, que eu sei que vocês amam biomas, né? Que é maravilhoso, que vocês falam assim, poxa, todo dia adoro estudar biomas. Então tem essa parte também. E aí, olha só, a gente continua falando de citologia. Citologia veio a parte de organelos celulares. E aí, ó, olha só, lembra do que a gente combinou. Você vai olhar esse material, você vai falar assim, putz, 100 dias para o Enem, amanhã são 99. Eu tenho que começar a ter isso. Você vai analisar organelas celulares. Eu sei qual é a função do peroxissomo? Eu sei qual é a função da mitocôndria? Claro, todo mundo sabe qual é a função da mitocôndria. Mas eu sei qual é a função do lisossomo, do ribossomo, do complexo de Golgi? Tu vai anotar. Lembra, o que dá trabalho é o que funciona. Membrana plasmática, transporte celular, também. Núcleo, DNA e RNA, Bia. Mas eu vou ter que assistir uma videoaula para cada coisa? Não. Não, sabe por quê? Porque a gente está no momento que você sabe as coisas. Minimamente você sabe. A gente tem que analisar o que você não sabe. Aí como é que a gente faz isso? Faz questão. Você faz uma questão desse assunto, você coloca lá, membrana plasmática no Google, questões vestibular. É isso. Você faz as primeiras questões que aparecer, Bia, mas aparece aquela questão lá daquele educação, tudo educação, que sempre aparece, né? A gente procura, qualquer questão aparece, tudo educação. Faz. Não negligencia, coloca ou então coloca questões Enem, porque a melhor coisa também é você analisar as questões do Enem. E aí você faz a questão de organelas celulares. Você percebeu que você não conseguiu fazer? Você vai e volta para a teoria. Mas eu odeio assistir videoaula. Volta para a teoria livro. Mais incas e astecas. Pega lá um PDF, começa a leitura, tá? Não tem isso de, não consigo. Consegue. Você consegue sim. Que você chegou até aqui, você já fez a inscrição do Enem. Tem gente que nem faz a inscrição do Enem, tem gente que nem vai no dia, tá? Então você já conseguiu por isso. Vamos lá. E aí nós temos bioenergética, que se enquadra um pouquinho ali em biologia molecular também, a questão de fotossíntese, aí entra um pouquinho em bioquímica, né? A gente pode, fermentação, a gente pode ter na área de química também. É uma coisa maravilhosa que eles fazem em relação à biologia, porque quando você tem a biologia junto com a química, meu amor, significa que você consegue essa questão de química, você consegue matar essa questão de química pela biologia. Então, ó, é maravilhoso. E aí nós temos equações químicas envolvidas, bioenergética, ecologia, questão de produtividade primária, cadeia alimentar, também é muito importante, né? A energia é perdida ao longo da cadeia. E aí,
Evolução também é importante, teorias evolutivas, seleção natural, deriva genética aqui, como é que funciona essa questão do fluxo, isolamento reprodutivo, isso também é importante para ti. Apesar de ter uma menor incidência comparado aos outros, a gente sempre começa do que tem maior incidência e vem voltando. Ah, não deu tempo, não tem problema. Você priorizou o que tinha maior incidência, tá? E aí, pô, isso aqui são vozes da minha cabeça? Não. Isso aqui, além de acompanhar as questões, eu também pesquisei nesses sites aqui. E eu não sou pouca coisa, não, tá? Eu sou graduada em Biologia pela UFRJ e mestre, em Botânica pela UFRJ também, tá? Além disso, tenho várias pós-graduações que aí, se eu ficar falando, vocês vão falar, que isso? Para que tudo isso, né? Mas a gente tenta estudar, e a gente estuda porque é uma coisa boa. Quando você pega o gosto por estudar, você consegue muito mais. É maravilhoso. Vocês entrando na universidade, vocês vão entender como é que funciona essa questão de estudar, porque, ó, a gente, como é que fala? A gente morre para estudar, basicamente. Então, ó, vamos começar agora? Já falei muito. Vamos pegar aí o nosso materialzinho da aula, tá? O meu material é diferente de vocês, mas depois eu vou mandar para vocês, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. De acordo com esse top aí que a gente fez, eu coloquei 8 questões para vocês, e aí vocês perceberam que elas são divididas também pelos tópicos que a gente falou. Então, a gente começa com as questões de ecologia. E além das questões de ecologia, eu coloquei alguns mapas mentais aí que eu fiz com as inteligências artificiais aí, porque eu estou aprendendo a mexer, né? Fiz um curso de inteligência artificial que funciona para a educação. Então, já é uma dica para vocês, e aí eu vou falando um pouquinho como é que funciona para vocês, tá? Então, ó, vamos começar aqui. A questão 1, ela vai falar sobre impactos ambientais. E aí começa aquele assunto que vocês amam/odeiam. Por quê? Antigamente a gente falava assim, gente, vamos falar de impacto ambiental. Aí começava aquecimento global. Agora, a gente percebe que o ser humano ele faz tanta merda, mas tanta merda, que é mais do que isso, tá? E eu espero que não caia a minha live no Instagram também, porque eu estou tentando chamar a galera para vir para cá. E aí, basicamente, é isso. A gente tem tantas problemáticas que pode causar. Então, ó, vamos lá. A questão 1 vai falar assim. Desde a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, a qualidade da água da Lagoa do Rodrigo de Freitas tornou-se alvo de discussões devido aos episódios de mortalidade de peixes. Opa! Então, a gente tem aí, ó, mortandade, né? Não, mortalidade não. Um dos fatores associados a esse problema é o lançamento de esgoto sem tratamento. Outra informação importante. Lançamento de esgoto sem tratamento. Opa, a gente tem uma problemática relacionada a isso. Quando lança sem tratar, a gente tem um fenômeno chamado de eutrofização do ambiente. Então, ó, vamos separar aqui rapidamente. Eutrofização do ambiente vai ser o aumento de matéria orgânica do ambiente. O que é matéria orgânica? Esgoto. Esgoto, tá? É um nome chique para esgoto, tudo bem? Então, matéria orgânica aí vai ser o aumento de esgoto. Aumento o esgoto na água, eu vou ter o aumento de bactérias decompositoras. Essas bactérias, elas são aeróbicas, ou seja, elas utilizam oxigênio, e aí, por elas utilizarem oxigênio, vai diminuir a concentração de oxigênio na água. Diminui o oxigênio na água, a gente tem a morte de peixe. Aí aumenta as bactérias anaeróbicas, e aí, por conta disso, eu tenho toda essa camada de peixes, ó, que vão impedir a penetração de luz, e aí a gente tem um lago, um rio eutrofizado, né? Existe toda uma questão para retornar esses processos também. E aí eu fiz aqui, olha que bonitinho, eu e o meu amigo Iá, fizemos aqui um mapazinho. Eu sei que vocês vão querer tirar print, mas eu vou mandar para vocês, tá? Então, fiquem calmos. Ah, mas eu vou tirar print. Tudo bem, pode tirar print, não tem problema não. De preferência que eu esteja com uma cara bonita, se você for postar essa foto no Instagram, né? De preferência, tira um print aí, normal. Então, ó,
Beber água aqui. O que é eutrofização? É o excesso de nutrientes que desequilibra o ecossistema aquático, tá? E aí, ó, como é que acontece? Vai ser enriquecimento excessivo da água por nutrientes. A gente fala matéria orgânica, não necessariamente é só esgoto. Pode ser também fertilizante, agrotóxicos, tá? Tinta, pode ser também. Vai estimular o crescimento de algas e plantas aquáticas. E aí, ó, consequências. Água turva esverdeada, redução de oxigênio dissolvido, né, na água, morte de peixes e outros vertebrados aquáticos, mau cheiro, que é característico daquele valão, sabe? E perda da biodiversidade, porque não dá para sobreviver ali, né? Principais fontes de nutrientes: esgoto doméstico sem tratamento. E aí tu tem que lembrar de uma coisa que tu aprende lá no 6º ano, extração de tratamento de esgoto, né? Que vocês relembram disso em química, né? Se eu não me engano. Vocês aprendem os métodos de separação de mistura e acaba que vocês conseguem conectar com a química ambiental. Vocês falam também de estação de tratamento de água e de esgoto. Também é uma coisa muito importante. Fertilizantes, como eu falei, e resíduos de criação de animais também. Efluentes industriais, tinta, tem muito isso, tá? É super proibido. Tinta de calça jeans, tá? A gente percebe isso quando a gente lava uma calça de má qualidade e ela solta aquela cor azul, né, escura, né? Então, isso são efluentes industriais. Se na nossa primeira lavagem ela solta essa tinta escura, imagina no processo de preparação dessa calça. Então, todos esses efluentes precisam ser tratados. E erosão do solo, que carrega nutrientes para os corpos d'água. E essa erosão do solo pode estar relacionada ao desmatamento, ou até mesmo, se a gente for pensar mais distante, usina hidrelétrica, que faz aquela tensão da água e ocorre esse processo de erosão, tá bom? E aí acaba que a gente consegue perceber que próximos a usinas hidrelétricas a gente não tem tanta biodiversidade que a gente tinha antes. Como acontece, ó, ficou bonitinho, tá? Para, que eu fiz um prompt bonitinho para a IA. Excesso de nutrientes entra na água, né? Proliferação de algas, a floração algais, a luz não penetra nas camadas mais profundas, plantas submersas morrem, a matéria orgânica se acumula no fundo, tá? Aí, bactérias decompositoras consomem o oxigênio dissolvido para degradar essa matéria, né? Queda do oxigênio dissolvido, mortandade de peixes, crustáceos e outros organismos aquáticos. Como é que acontece nas populações? Ó, vertebrados, aquáticos, tem a redução da população porque não tem oxigênio, diminui o oxigênio, diminui a quantidade de vertebrados aquáticos. E os micro-organismos anaeróbicos, né, que vivem sem oxigênio, aumenta essa população. E aí tem aqui, ó, luz penetra, nitrogênio, tudo bonitinho para você, depois você dá uma olhada. E outra coisa, lembra, o ser humano faz merda, a gente tem que entender a merda, as consequências e como resolver, tá? Essas são as 3 etapas dos impactos ambientais. O que é a merda, como resolver a merda, e basicamente é isso, né? Essas 3 etapas. O que, como e como resolver, né? Como evitar aqui, ó, tratamento adequado de esgoto, uso consciente de fertilizantes, proteção da vegetação ciliar para não ter esse processo de erosão, fiscalização e gestão, educação ambiental, todas essas problemáticas aqui, tá? Então, esses são os processos de eutrofização. E aí, vamos voltar para a nossa questão? Ele fala assim, nesse processo, espera que se ocorra letra A, aumento da concentração de oxigênio dissolvido. Opa, na verdade, ocorre uma diminuição da concentração de oxigênio dissolvido. Não ocorre um aumento, tá? Então, aqui, ó, vamos tirar, não ocorre um aumento. Na verdade, é uma diminuição da concentração de oxigênio dissolvido. Diminuição da quantidade de nutrientes da água? Não. Na verdade, ocorre um aumento da quantidade de nutrientes que é a nossa matéria orgânica. Então, não é isso que acontece aqui. E aqui na letra C, aumento da decomposição da matéria orgânica, sim, porque ocorre o aumento de nutrientes. Consumo do oxigênio dissolvido também por bactérias anaeróbicas. Redução das populações de vertebrados aquáticos, sim.
e aumento das populações de micro-organismos anaeróbicos também. Eu sou uma pessoa que eu não consigo confiar. Então, se a gente tem tempo, a gente faz todo esse processo. Na letra D, redução da produção de matéria orgânica pelas algas, na verdade, ocorre um aumento também. E ele fala aumento da oxigenação? Não, uma diminuição. Aumento da fotossíntese? Não, ocorre uma diminuição também, porque aí diminui a quantidade e a concentração de oxigênio. Então, nosso gabarito aí, letra C. Pessoal, dúvidas, perguntas? Eu esqueci que eu coloquei aqui no próximo, tá? Mas como vocês têm acesso ao material, tá aí, ó, a nossa letra C como gabarito. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários se alguém tiver qualquer dúvida, tá? Não fiquem envergonhados. Vamos lá para a questão 2. A questão 2 também é outra questão de ecologia. Vai falar um pouquinho sobre a zebrafish, né? O zebrafish. Esse aqui, pessoal, basicamente, ele é um peixe que ele pode ter uma versão transgênica, né? Onde vão ser inseridos um gene fluorescente. Então, ó, tem uma fluorescência, porque é uma inserção de genes de anêmonas. E aí, uma coisa interessante aqui é quando eu falo que, putz, ele tem um DNA de outro indivíduo, ele vai ser transgênico. Qual a diferença de um transgênico e um geneticamente modificado? Quando eu, por exemplo, peguei esse peixinho, alterei o DNA dele e coloquei um DNA para ele, tirei um DNA que fazia mal à saúde dele, tirei um trecho que fazia mal à saúde dele. Ele vai ser geneticamente modificado. Agora, se eu pego um gene de outro indivíduo e vou inserir nele, aí ele é transgênico. Porque para ser um indivíduo transgênico, ele precisa ter a mistura de dois materiais. Então, eu posso dizer que todo transgênico é geneticamente modificado, mas nem todo geneticamente modificado é transgênico. Deu para entender? Por quê? O transgênico ele precisa ter o DNA modificado, mas ele precisa ter inserção de outro gene de outro indivíduo. Enquanto o geneticamente modificado, eu só preciso ou inserir ou retirar. Então, ele não é transgênico porque ele não tem a mistura de dois DNAs. Tranquilo? Bora! Embora sua importação seja proibida no Brasil, pesquisadores encontraram exemplares vivendo em riachos da bacia do Rio Paraíba do Sul, onde se alimentam de insetos aquáticos e zooplânctons e não possuem predadores naturais. Opa, que lindo! Mais um processo que o ser humano fez merda. Olha aqui. Ele foi colocado nesse local onde ele não tinha um predador disponível, mas ele tem muitos alimentos. Se eu falo isso, eu vou falar que ele é uma espécie exótica, porque ele não é nativo do local. Então, ele tem uma diferença de espécie nativa e espécie exótica. A espécie nativa é que ela vive no local, e a espécie exótica é que ela vive em outro local e ela foi introduzida. Alisson, não entendeu a diferença de transgênico e geneticamente modificado? Vou colocar aqui para ti, ó. Vamos lá. Eu tenho organismo geneticamente modificado e os transgênicos. Um organismo geneticamente modificado, ele vai ter o DNA recombinado. E aí a tecnologia que ele pode utilizar é a tecnologia do DNA recombinante. A gente pode ou inserir, ou remover ou adicionar. Então aqui a gente remove ou duplica, né, na verdade, seu DNA. E um transgênico, ele vai ter a inserção de genes de outro indivíduo.
Só que para ter essa inserção, eu vou ter que remover um pedaço. Então, acaba que o transgênico, ele tem o seu DNA modificado, recombinado. Então, ele é um organismo geneticamente modificado. Por quê? Para colocar um, eu retiro o outro. Igual aquela parte de corta e coloca, né? E aí, eu tenho que todo transgênico é geneticamente modificado, mas nem todo geneticamente modificado é transgênico. Porque quando eu falo transgênico, eu tenho que ter o DNA de 2 indivíduos, tá bom? Essa é a diferença. Transgênico tem que ter o DNA de 2 indivíduos. Tranquilo? Fala aí para mim se entendeu. Me dá um feedback. Obrigada. Então, ó, o que acontece aqui nesse meu peixinho? Ele vai ter muitos predadores, perdão, ele vai ter muita presa disponível e não vai ter nenhum predador natural. E ele vai ser considerado uma espécie exótica que vai virar invasora. Por que ele é exótico? Porque ele não é desse local. Se ele não é desse local, ele é diferente, ele é exótico. Por que ele vai virar uma espécie invasora? Porque ele vai começar a se multiplicar. Ele vira invasor por quê? Ele tem muita comida disponível e não tem ninguém para matar ele. Então, ele vira uma espécie invasora. Tranquilo? Então, ó, vamos ver aqui um processo, né, de impactos ambientais e a parte de conservação e recuperação dos ecossistemas. Essa parte aqui é muito fofinha. Eu adoro. Então, ó, introdução de espécies exóticas. Essas espécies de outras regiões podem desequilibrar a cadeia alimentar, porque ele entra na cadeia alimentar e ele consome as presas e acaba deixando sem predadores disponíveis. Então, acaba que a gente vai ter uma problemática. Vamos colocar aqui um exemplo? Eu tenho uma cadeia alimentar de capim, vaca e o ser humano. E aí vamos supor que existe uma espécie exótica que ela consome a vaca. Ela vai ficar aqui, ó. A vaca vai ser consumida por essa espécie exótica que eu não sei qual é. O que vai acontecer? A quantidade de vaca vai diminuir. O ser humano também vai diminuir porque ele não tem predador disponível, né? Ó, vai começar nessa espécie exótica problemática. O ser humano vai diminuir porque ele não tem comida disponível, não é predador, ele não tem comida disponível, perdão. A espécie exótica, ele vai aumentar e a quantidade de capim também vai aumentar porque não tem mais quem comece a predar ele. Então, esse desequilíbrio que acontece. A vaca, ao ser consumida pela espécie exótica, vai diminuir a sua população. O ser humano não vai ter alimento disponível, ele vai diminuir. A espécie exótica vai aumentar e o capim vai aumentar também, tá? Então, ó, pode se reproduzir rapidamente, competir por recursos e não ter predadores naturais. Então, essa é a problemática aí das espécies exóticas. E aí eu tenho outros problemas aqui que eu vou falar rapidamente com vocês, só para vocês ilustrarem um pouquinho essa parte de conservação das espécies. Eu tenho a parte de biopirataria, que é a exploração ilegal de recursos biológicos, tá? Eu vou fazer, é muito falado naquele filme Rio, né? Que é uma boa dica para vocês assistirem também, que é um filme que fala sobre toda essa parte de impactos ambientais, fala sobre o tráfico ilegal de animais. Então, ó, tem a questão do controle biológico de pragas, essa parte aqui é muito bonita. Eu vou utilizar seres vivos para consertar as problemáticas que o ser humano fez. Então, por exemplo, se tem uma espécie exótica, eu vou utilizar predadores naturais. Tem uma problemática que já pensou se cai na redação? Ai, meu Deus. Eu não quero mais saber de redação de Enem, não, porque toda vez eu falo que é meio ambiente, mas nunca é meio ambiente. O Enem não gosta de meio ambiente. Já entendi aqui que ele tem um certo preconceito com a biologia e ele nunca trata uma questão que está, olha o que está acontecendo.
E tá todo mundo quase morrendo aí por conta do aquecimento global e ele não fala nada numa redação de Enem. Eu, hein? Vai mais saber não. Mas olha só, essa parte aqui do controle biológico de pragas faz muito sentido, mas é o ser humano tentando fazer o processo de biorremediação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar inimigos naturais para controlar populações de pragas. O ser humano, ele está utilizando tantos agrotóxicos para acabar com as pragas que a gente vai ter uma seleção natural. Lembra que o meio seleciona os mais adaptados. Então, vamos pensar numa pulgões, cochonilhas. Elas começam a aumentar e aumenta. E aí está resistente. E aí, se eu modificar esse agrotóxico, eu vou acabar prejudicando os seres humanos. E aí, putz, o ser humano ele não faz isso a curto prazo, né? Ele não prejudica a gente a curto prazo, só a longo prazo, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar um processo de biorremediação. O que é essa biorremediação? Eu vou pegar agora predadores naturais para tentar consertar algo que o ser humano fez. Então, bio é vida, remediação é consertar. Eu vou consertar a partir de indivíduos vivos. Vamos pegar Joaninha, que é predador natural de pulgões. Vamos utilizar ela para ela começar a fazer isso, tá? Então, aí, ó, tem o controle de biológico de pragas, fala de micro-organismos, herbívoros e tudo mais. Aí eu tenho também uma coisa de conservação, que são as conexões ecológicas, são os corredores ecológicos, né? A gente vai manter esse equilíbrio aqui, toda essa parte. E como é que eu vou recuperar o ecossistema? Lembra que o ser humano ele faz besteira, mas a gente está tentando minimizar todos esses impactos, né? Então, ó, replantio é um processo que vai recuperar esse habitat. Aprimoramento, que é ampliação para evitar espécies ameaçadas. A remediação, que pode ser a biorremediação ou fitorremediação, isso aí. Só que a fitorremediação vai ser a partir de plantas, tá? Eu tenho uma planta chamada de água-pé, que ela é muito utilizada para captar essa matéria orgânica que está na água. Então, por exemplo, se tem um lugar com muito esgoto, ele consegue filtrar todo esse processo. Então, aí a gente tem a remediação também. A mitigação, eu tenho a redução dos impactos ambientais. O que vai ser essa mitigação? Eu vou minimizar. O que eu posso fazer para minimizar esses impactos ambientais? Ah, a gente tem muita produção de plástico. O que eu posso fazer para minimizar essa questão da concentração de plástico? Posso utilizar o bioplástico? Posso fazer um plástico alternativo? Todo esse processo, tá? Então, ó, toda a questão da extinção de espécies também, né? Por conta da queimada, desmatamento, mudança climática também é importante, tá? Então, esse resuminho aqui ficou bem bonitinho também sobre a conservação e recuperação de ecossistemas. Também é uma problemática bem legal, tá? Vamos lá. Agora, como é que é a nossa questão aqui? Como é que vem essa questão? A presença dessa espécie pode causar impactos no ecossistema, porque ela, né? O que ela vai fazer? Ela aumenta a quantidade de alimento disponível para os peixes? Não. Quem dera se ela aumentasse. Ela não vai aumentar essa quantidade de alimentos, né? Ela, na verdade, ela vai conseguir competir ali, então vai diminuir. Se eu tenho outro peixe nativo, ela vai diminuir todo esse processo, tá? Ela compete com os peixes nativos pelo alimento e pode reduzir a sua população? Sim. Então, a gente tem uma questão aqui, que é uma questão tanto de a parte de conservação de ambientes, né, espécies exóticas e espécies nativas, mas a gente tem uma parte de relações ecológicas. Quando essa espécie de peixe ela entra, ela vai começar a se alimentar dos insetos e do zooplâncton e vai competir com outros peixes também. Então, o nosso gabarito é a letra B de Bia. Galera, me dá um feedback aí, como é que tá? Pessoal do Instagram, um beijo. De que série é essa aula? A gente está fazendo uma aula para vestibular. Tudo certo? Então, ó, ecologia tá tranquilo, né? Então, podemos continuar. Qualquer coisa, me fala aí, pessoal, para a gente voltar. Agora, vamos começar a brincadeira. Ainda não é botânica, infelizmente, mas a gente começa já uma partezinha aqui de botânica, porque vocês sabem
que vai ter o meu toque. Ainda mais é top 2, então vai ter que ter botânica, né, pessoal? Então, ó, o gabarito foi letra B, ó. Anota aí, pessoal. Que depois eu quero saber se vocês, que vocês erraram, quanto que vocês acertaram, para a gente ir conversando também sobre isso, tá? Uma coisa que tem funcionado muito para os alunos, para os meus alunos, é a questão de caderno de erros. Por que eu estou errando isso? O que eu deixei passar? Tá? Isso funciona muito. Vamos para a questão 3, também a questão de ecologia aqui. O eucalipto é uma espécie amplamente cultivada para a produção de madeira e celulose. Lembra aqui, ó, vamos lá. Celulose, boca de verde, é botânica? Celulose é um polissacarídeo. Eu falei assim, eu não posso escrever tanto, porque senão a aula vai terminar 10 horas da noite. E tá eu escrevendo. Polissacarídeo. Esse polissacarídeo aqui, ó. Vamos para a tabela. Tabela dos polissacarídeos. Isso aqui, ó. Tem que estar na veia. Tabela dos polissacarídeos. A gente tem polissacarídeo de reserva e estrutural. Os polissacarídeos, eles podem ser animal ou vegetal. Tabela, pessoal. A gente sempre faz essa tabela, eu sempre faço igual, para te lembrar. Constância é uma coisa que ajuda mesmo. Ó, reserva animal, glicogênio, que é o armazenamento de glicose no fígado, nas células hepáticas. Vegetal, reserva, amido. Animal estrutural, quitina, exoesqueleto de artrópodes e parede celular de fungos. Estrutural vegetal, celulose. Está aí na nossa questão, que é a parede celular de plantas vegetais. Aí vamos lá. Em determinadas áreas, observa-se que a queda de suas folhas sobre o solo reduz significativamente a germinação e o estabelecimento de outras espécies vegetais. Então, vamos lá. Analisa que isso aqui foi importante. Uma coisa que eu vejo muito os alunos fazendo é assim. Estou lendo a questão. Está lendo a questão, leu a parte, você fala assim, quê? Por quê? Não está tendo uma leitura ativa. Cara, tu tem uma caneta e um sonho. Pega essa caneta que tu tá no Enem. Cadê? Tem uma caneta aqui, preta. Tem caneta azul, pronto. Pega essa caneta que tu tem aqui no Enem e você escreve o que você está lendo. Vamos aqui de novo, para tu entender. Aí ele fala assim, ó. Em determinadas áreas, observa que a queda das folhas de eucalipto sobre o solo reduz a germinação e o estabelecimento de outra espécie vegetal. Ou seja, quando a folha cai, não consegue, as outras plantas não conseguem germinar. Mas ela deixa essa folha cair de propósito? Não. Então, ó, vamos lá. Isso que é importante. Observa-se que a queda de suas folhas reduz a germinação e o estabelecimento de outras espécies. Então, ó, esse efeito, por que isso acontece? Decorre da liberação de compostos químicos capazes de interferir no desenvolvimento de plantas vizinhas, alterando a composição da comunidade vegetal. Então, ó, o eucalipto libera substâncias que interferem no desenvolvimento de outras plantas. E aí vem um assunto que vocês amam, que é qual é a relação ecológica descrita. Então, vamos para a tabelinha de relações ecológicas, que ficou a coisa mais fofa do mundo. Não vou dar para vocês, mentira. Vou colocar assim, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa boa no meu coração. Eu sou uma pessoa boa. Apesar de ter ficado muito bonitinho, eu querer ficar só com um mapa mental para mim, eu sou uma pessoa legal. Então, ó, toda vez que tu tiver uma relação ecológica, tu vai separar assim. Putz, é uma relação harmônica
ou desarmônica? É uma relação que tem benefícios ou prejuízos? É uma relação que é dentro da mesma espécie ou espécies diferentes? Intra ou interespecífica? Tu tem que separar. Vamos lá, volta para o texto. Ela libera compostos do eucalipto versus planta, que eu não sei qual é. A outra planta perde isso aqui. Ela está sendo prejudicada. A gente está vendo que ela está sendo prejudicada. Mas ele não fala que o eucalipto ganha alguma coisa. Ele falou que o eucalipto ganha alguma coisa? Ele falou que, na verdade, o eucalipto perdeu as suas folhas. Então, eu tenho que, se ele perdeu as suas folhas, ele vai ser tipo assim, isso acontece, é uma coisa natural. Então, ó, para ele vai ser indiferente. E a gente volta para as relações ecológicas. Vamos lá. Primeira coisa aqui, competição. Competição, ela pode ser intraespecífica dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Então, eu tenho uma relação aqui, eu estou falando que é uma relação desarmônica entre o eucalipto e outra planta, interespecífica porque é entre espécies diferentes. Interespecífica. Então, ó, é prejudicada e é espécies diferentes. Todo mundo foi aqui? Agora vamos lá. Aqui eu não sei se é competição intra e interespecífica. Mas se fosse a competição interespecífica, seria mais e menos. O que não acontece. Ah, mas Bia, mas se o eucalipto, ele perde, se ele libera substâncias que vão inibir a germinação da planta, ele vai conseguir sobreviver. Cara, tem que tomar cuidado com isso, porque isso foi uma coisa que você associou, não foi o que o texto te disse. Por isso que eu falo, não grava relações ecológicas. Você tem que entender a definição, porque se você grava as relações ecológicas que acontecem, o texto pode te dar uma pegadinha. Comensalismo é uma relação interespecífica, porém é uma relação mais e zero. É uma relação harmônica. Então, não é o que eu quero. Inquilinismo também é interespecífico, mas também é mais e zero. É uma relação harmônica. No comensalismo, para tu lembrar, e tá aqui, né? O comensalismo, ele vai ser em relação a alimento, tá? Vou até colocar aqui, ó. Em relação a alimento. Um se beneficia, o outro não é prejudicado. O inquilinismo é em relação a abrigo. Aqui, epifitismo vai ser em relação a plantas, é a mesma coisa. E o forésia é transporte. Forésia ou foresia. Agora eu vi que tem dois tipos, né? Alguém me falou que tinha dois tipos de falar, né? O nosso português é uma coisa muito peculiar. Mutualismo é interespecífica, só que é mais e mais. Também é harmônica, só que gera uma dependência. E a gente tem o amensalismo, que é interespecífico, mas é uma relação zero e menos. É desarmônica, também chamado de antibiose, onde um ser libera secreções que, consequentemente, matam ou inibem o crescimento de outros vegetais. Então, aqui, ó, eucaliptus globulus, né, que é o nosso eucalipto, libera substâncias que inibem a germinação de outras plantas. E o fungo inibe bactérias, né? Ele vai liberar substâncias que vão inibir o crescimento de outras bactérias. Então, ó, nosso gabarito aí, letra E. E a gente fecha aqui o nosso bloco de ecologia. Galera, me fala aí como é que tá. Letra E aqui, dá um joinha, fala comigo como é que estamos. Então, vamos para a nossa questão agora de fisiologia. Vamos para o nosso top aí, o nosso próximo top. Ó,
Fisiologia. Eu tô vendo uma série que ela tá falando de esclerose múltipla, né? E aí, essas questões aqui, eu fiz elas, algumas são adaptadas de outros vestibulares, tá? As questões de ecologia. Então, eu dei uma misturada aí para vocês. Vamos lá. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que ela, pronto, afeta o sistema nervoso central. Nessa doença, células do sistema imunológico atacam estruturas responsáveis pelo isolamento dos neurônios, comprometendo a velocidade de propagação dos impulsos nervosos. Opa! Puxa da memória. Velocidade de propagação dos impulsos nervosos, eu estou falando de uma estrutura relacionada ao neurônio. Aí tu vai ter que lembrar que os neurônios, eles vão ter lá dendritos, que recebe essa informação, tem o corpo celular, que interpreta, e o axônio, que conduz essas informações. E aí, olha só, mas tem uma estrutura que ela acelera esses impulsos nervosos. É a nossa querida bainha de mielina, agora chamada, né, nosso nome dela agora, né, que vocês já estão vendo que tem um nome novo, de extrato mielínico. Os livros do 6º ano já tratam esse extrato mielínico aí, né? Então, a gente já sabe que futuramente vai ter esses problemas. E aí, ó, como consequência, os pacientes podem apresentar alterações motoras, sensitivas e visuais, porque vai retardando um pouquinho desse processo. Então, vai tendo uma dificuldade de interpretação, tá? É uma doença bem, bem comum e ela vai ser desse processo aqui de autoimune. Tudo bem? E aí, eu coloquei para vocês aqui, olha que chuchu esse nosso mapa mental. Até caiu o óculos aqui. De tecido nervoso. Ficou a coisa mais linda do mundo. Ó, gente, inteligência artificial é linda, né? Ó, uma coisa para vocês. Como é que faz isso? Eu utilizo livros, então eu tenho alguns materiais de pesquisa, eu tiro foto e peço para ele fazer de acordo com isso, tá? Não é uma coisa assim, passa de acordo com o Google. Não, a gente tem um referencial teórico relacionado a isso. E sempre observando, tá, pessoal? Não é uma coisa tipo assim, e a gente entende de forma visual. Eu sei que vocês pegam muito mais quando as coisas são coloridinhas assim, tá? Então, ó, como é que funciona aqui? Peraí que deu uma travada aqui. Ficou um pouquinho feio. Tá melhor. Ó, o neurônio, ele vai ser altamente especializado. E aí, só de você ouvir isso, altamente especializado, tu vai lembrar que ele não vai realizar mitose. E aí, por conta disso, a gente vai ter várias doenças relacionadas ao sistema nervoso, porque não tem como recuperar o neurônio. E aí, ó, vamos lá. Dendritos, corpo celular e axônio. Tem o extrato mielínico, tem aqui os nós neurofibrosos, tá? E tem os terminais do axônio também. E aí, como é que funciona esse extrato mielínico? Por que ele vai acelerar os impulsos nervosos? Porque, ao invés do impulso nervoso, né, esses neurotransmissores, serem conduzidos pelo axônio, eles vão a partir de saltos. Vai acelerar esse impulso nervoso, tá bom? E aí ele coloca aqui os tipos de neurônios, não vou me alongar, porque depois vocês vão dar uma olhada nisso, né? As sinapses, como elas funcionam. A sinapse, que é esse processo onde a gente vai ter essas células que não estão unidas, mas o impulso nervoso, ele vai passar por meio dos neurotransmissores, tá bom? Então, é uma coisa bem interessante. O impulso vai chegar no terminal axônio e vai passar para outro dendrito, tá? E aí tem aquela questão de ser um neurônio sensorial ou um neurônio de associação. Ainda coloquei alguns neurotransmissores comuns, como adrenalina, noradrenalina, serotonina, e para que eles servem, tá? Porque às vezes a gente escuta muito sobre isso, né? Adrenalina, que é a questão de aumento dos batimentos cardíacos, a serotonina, que é o neurotransmissor do bom humor, da questão do apetite, a dopamina, a acetilcolina, que vai ser do relaxamento. Então, ele já fala aqui desse processo. E ainda coloca sobre o processo de potencial de ação, que é bem legal, né? Como ocorre essa questão do sódio, potássio, da bomba de sódio e potássio, como é que ele faz e como é que ele conduz esse impulso nervoso. Além das células da glia, que são os gliócitos,
que vão fazer esse processo de manutenção dos neurônios. O neurônio é tão especializado que ele não consegue se manter sozinho. Ele precisa também de outras células aqui. Então, ó, beautiful isso aqui. E aí a gente volta para a nossa questão. A estrutura diretamente afetada pela resposta imunológica na esclerose múltipla como a gente falou, se está relacionada à aceleração dos impulsos nervosos, vai estar relacionado à bainha de mielina, né? Ou também o extrato mielínico, como é chamado. E aí, aqui no mapa mental, ele fala sobre esse processo, né? Que a gente vai ter as membranas dos oligodendrócitos que vão fazer esse processo de isolar eletricamente. Então, aqui também, gabarito, letra C, de casinha. Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? E aí, como a gente sabe que a questão de fisiologia, os assuntos são muito extensos, eu coloquei outra questão aqui para vocês, tá? A gente tem aqui uma questão sobre o sistema imunológico. A gente sabe que a pandemia da Covid, ela teve um grande impacto entre a gente, né? E aí, o que acontece? Por conta disso, a gente teve toda essa problemática dessas células aqui, né, da imunologia, como que aconteceu, e toda a questão das fake news, a gente está tendo, até agora, a gente tem que explicar o que acontece sobre o processo de imunização. Então, é um tema que está sendo recorrente até agora, tá? E aí, aqui eu trouxe para vocês uma questão que pode estar relacionada também a doenças. Então, tanto fisiologia quanto taxonomia também. Vamos lá. Durante uma infecção, células dendríticas capturam fragmentos de micro-organismos e os apresentam aos linfócitos T. Então, está falando um pouquinho de neurônio. O neurônio, ele vai ter essa questão de recepção, ele tem essa percepção. Lembra que o dendrito, ele recebe, e aí vai ser interpretado. Ele vai capturar esses fragmentos e vai apresentar aos linfócitos T auxiliares, que é o CD4, né? O CD4, ele é muito falado em relação ao HIV, porque o HIV afeta essas células do sistema imunológico, né? Após esse reconhecimento, ocorre a ativação dos linfócitos B. Então, ó, eu tenho dois tipos de linfócitos. Linfócitos T e linfócito B. Lembra a primeira coisa aqui? Quando eu falo de linfócitos, leucócitos, glóbulos brancos, eu estou falando de células de defesa. Eu estou falando do sistema imunológico, tá? Diferente dos glóbulos brancos, hemácias e eritrócitos, onde eu vou estar falando sobre o sangue, né, transporte de gases. Então, lembra, o teu sangue, ele tem 3 tipos de elementos fibrados. Glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, as hemácias, que são transporte de gases. Glóbulos brancos, leucócitos, linfócitos, que é defesa. Plaquetas, que servem para a coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? Ai, me cortei, vazando, hemorragia, hemorragia, hemorragia. O que eu preciso? Eu preciso que tenha um coágulo. Eu preciso que agora eu tenha a interrupção desse sangue, dessa hemorragia. Quem vai fazer isso são as plaquetas, tá? E aí, olha só, linfócito T, ele tem uma resposta celular. Linfócito, eu escutei um barulho estranho. Linfócito B, ele vai ter uma resposta em relação aos anticorpos, tá bom? Então, ele produz anticorpos. Aí, olha só, ele fala assim, parte dessas células permanece no organismo por muitos anos. E por conta disso, eu tenho a questão das células de memória, ó. E aí, se o linfócito B é a produção de anticorpos e os linfócitos T vou botar resposta celular. Resposta celular. E ele fala assim, ó, parte dessas células permanece no organismo por muitos anos. Uma coisa, quem bate esquece. Quem apanha nunca esquece. Quando eu tenho isso, eu tenho uma
imunização ativa. Porque o seu organismo teve que lembrar da porrada que ele recebeu. Tem a imunização passiva e ativa. Na imunização passiva, você recebe anticorpos. Na ativa, você produz anticorpos. Por produzir anticorpos, você vai gerar memória imunológica. Porque você apanhou. E aí você não esquece. Enquanto aqui, quando recebe, é sem memória imunológica. Aí sempre falo isso. Na passiva tem natural e artificial. Na ativa tem natural e artificial. Como que eu vou receber anticorpos de forma natural? Como eu recebia leite materno. Como eu recebo agora? Soro. Como eu vou produzir os meus anticorpos de forma natural? Contágio com a doença. Como eu vou produzir anticorpos de forma artificial? Vacina. Isso aqui também não pode esquecer. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Não pode esquecer. E aí, se está tendo isso, eu tenho a produção de células por muitos anos. E aí vocês vão pirar agora. Mapa mental de imunologia maravilhoso, tá? E aí, olha só, tem toda a parte de imunidade celular, né? Eu tenho aqui a fagocitose, como que é a questão dos linfócitos T. Lembra que eu falei que os linfócitos T são uma resposta celular? Então, tem a fagocitose, uma neutralização, tem uma lise celular, tem as imunoglobinas aqui, tem todo esse processo de imunização ativa e passiva que eu falei para vocês, né? Vacinação e soroterapia, como é que funciona essa questão do soro antiofídico, soro antitetânico também, que é importante, tá? E isso aqui que eu quero falar com vocês. A resposta imunológica. Eu adoro esse gráfico. Olha só como é que é. Eu tenho aqui a concentração de anticorpos produzidos pelos linfócitos B. Como é que funciona? A exposição inicial é uma resposta primária lenta. Então, o meu corpo, ele está tentando decidir. Na primeira vez que eu pego uma doença, ele decide assim, putz, ou eu consigo minimizar os sintomas, ou então a gente vai ter que produzir anticorpos. Vamos supor que é cachumba. Ou você, o seu corpo, ele tem que decidir. Ou ele vai combater os sintomas, ou ele vai combater o agente etiológico causador da doença. Ele tem que escolher, porque a manifestação dos sintomas pode acabar com a sua vida. Ah, mas por que ele não escolhe isso? Porque a gente tem que minimizar os sintomas. Então, a resposta imunológica ela vai ser uma resposta mais lenta. Só que na exposição secundária, depois que você apanhou, tu lembra. Putz, eu lembro dessa cachumba. E aí, a resposta secundária é mais rápida e intensa. Olha a diferença. Tu produz muito mais anticorpos, porque você fala assim, meu Deus, era esse que eu quase morri. Então, a gente tem esse processo aí dos linfócitos. Ó, linfócitos B, eles vão reconhecer os antígenos livres, ou seja, todos esses patógenos. E o que ele vai fazer? Ele vai se diferenciar em plasmócitos, porque ele vai produzir anticorpos em células de memória. Então, se está falando de células de memória, eu vou falar dos linfócitos B. E aí ele fala assim, a resposta imunológica descrita depende da ativação dos linfócitos B, porque essas células, letra A, diferenciam-se em plasmócitos, produtores de anticorpos específicos, e originam células de memória responsáveis por uma resposta mais rápida em futuras infecções? Sim, é esse nosso gabarito. A gente tem que lembrar, linfócito B vai virar plasmócito, e a partir do plasmócito ele vai gerar essas células de memória, que são os queridos anticorpos, que são células específicas, que geram essa memória porque ele combate diretamente esse antígeno, esse patógeno.
Agora, vamos ver aqui. Transformam-se em fagócitos? Não. Isso aqui seria o linfócito T. Seria uma resposta celular, né? Porque vai realizar o processo de fagocitose. Ah, se libera o histamina? Não. Histamina, ele vai ser liberado numa forma de alertar. Então, isso aqui é o processo alérgico, tá? Tanto que tu vai lembrar qual o nome do antialérgico. É Histamin. Histamin é o nome do antialérgico. Tu vai lembrar que isso é uma resposta alérgica do teu corpo. É para alertar, é igual a febre. Diferenciam em linfócitos T? Não. Isso aqui também é uma resposta celular. Como é o linfócito B, eu estou falando de uma resposta a partir da produção de anticorpos, que são proteínas, tá? Estimula a produção de antígenos pelos plasmócitos? Não, antígenos são coisas ruins, tá? São os que geram esse processo de inflamação. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Vamos agora para a botânica. Ah, manda um beijo para ela. Não, não fica triste. Botânica é lindo e maravilhoso. Então, ó, vamos aqui para a botânica, a mais maravilhosa. E aí eu trouxe uma questão aqui para vocês, que é uma questão que ainda não caiu no Enem. E eu espero do fundo do meu coração que esse ano tenha uma questão sobre isso. O problema é que a UERJ teve uma questão sobre isso também. Então, talvez tenha um processo ali, mas considerando que o Enem já foi feito, então a gente pode torcer para que isso aconteça. Vamos lá. Nas angiospermas, o grão de pólen ele germina sobre o estigma. Vamos lá, analisa. Quando a gente fala sobre o processo de estigma, vou colocar aqui. Nossa querida planta, nossa querida maravilhosa aqui. Essa aqui. Deixa eu ver. Onde eu botei o negócio da planta? Não botei, vai ser isso aqui mesmo. Então, ó, nós temos aqui a nossa querida plantita, tá? Ela vai ter esse estigma e o tubo polínico aqui. O estigma vai ser a parte que recebe, tá? Vai receber a parte feminina. O grão de pólen, dentro dele, vai ter o núcleo espermático, que é a porção masculina. Não pode esquecer disso, tá? E esse grão de pólen vai ser liberado pelas anteras. Vamos voltar para lá. Se eu estou falando de plantas, se eu estou falando de flores e frutos, eu estou falando das queridíssimas angiospermas. Fala comigo aí. Tudo que tem flor tem fruto. Tudo que tem flor tem fruto. Não pode esquecer isso. Ah, mas eu nunca vi a flor do capim. Mas ele tem flor e tem fruto também. Ah, mas eu nunca vi a flor do cacto. Mas ele tem flor e tem fruto também. Não é porque você não viu que não tem. É diferente. Ó, aí o que acontece? Esse grão de pólen, ele vai germinar sobre o estigma, que é a parte feminina da flor. Então, ó, aqui é a porção feminina, aqui é a porção masculina. E forma o tubo polínico. Tubo polínico, lindo, maravilhoso. É a estrutura que permitiu a independência de água para reprodução. Também foi uma questãozinha do Enem. Por que ele permitiu a independência de água para reprodução? Porque antes, o que tinha que acontecer? O pólen, o anterozoide, que era a célula flagelada, ele tinha que nadar até chegar na oosfera, tá? Aí, olha só, ele vai conduzir 2 núcleos espermáticos até o ovo. Um deles fecunda a oosfera, e aí, ó, núcleo espermático mais oosfera, a gente tem aqui o embriãozinho, que é o zigoto. E o outro núcleo espermático mais a 2 núcleos polares,
Aí ele fala assim, formando uma estrutura nutritiva importante para o desenvolvimento da semente. Semente, vou botar aqui embaixo. Semente, ela vai ter 3 porções. Ela vai ter, a gimnosperma tem tudo polínico também, isso, tá? Lembra que briófita, pteridófita depende de água. Gimnospermas, angiospermas, terminou com esperma, significa semente. Semente, tubo polínico, tá? Associa os dois, que são as duas estruturas que vão estar juntas, tá? Ó, o que tem na semente? O tegumento, que é a casca. Pensa no milho. O milho dá para lembrar. Eu vou ter também o embriãozinho, que é a planta diploide, ou seja, formou aqui, ó, N mais N, metade mais metade, 2N. E o endosperma, que é a reserva nutritiva, que é isso que ele está falando. Uma estrutura importante, que é o endosperma, que é N mais 2N. Formou aqui o endosperma. O endosperma, ele serve para nutrir a semente. Pensa lá naquela semente de feijão que está dentro do teu armário, esperando o momento de ser utilizado. E aí o que acontece? Ele, se você pegar esse feijão e colocar dentro da terra, ele vai germinar. Por quê? Porque ele tem uma reserva nutritiva que é chamada de endosperma. E aí vamos para o nosso querido aqui, ó, reino plantar. Tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todas as características do grupo. O ciclo das plantas, tá? Diferença de monocotiledônia e eudicotiledônia. As fanerógamas, que formam semente. E as criptógamas, também é muito importante saber isso. Criptógamas. Gama significa gameta, cripto é escondido. O gameta escondido você não consegue visualizar. Agora, fanerógamas, fanero é aparente. Tu sabe qual a estrutura reprodutora da gimnosperma? Sim. A pinha é o órgão reprodutor. Nas angiospermas, a flor é o órgão reprodutor, ela é aparente. Tudo bem? Então, isso também é importante. Então, aí, um lindo. Sabendo disso, nós temos que o tecido que vai fazer isso, o tecido de reserva, ele é triploide. Opa, tem duas alternativas aqui iguais? Não. O tecido de reserva é triploide, formado apenas quando ocorre a fecundação, evitando o gasto desnecessário de energia pela planta. Tá certo? Tá certo? Vamos ver a letra B. O tecido de reserva triploide aumenta a taxa de mutação? Não. Ele serve para gerar energia. A formação do tecido triploide impede a fecundação? Não. Então, a gente tem letra A. Ó, a letra E. A estrutura triploide substitui completamente a função do embrião? Não, não é isso que acontece. Tudo bem, pessoal? Então, a alternativa aí, letra A. Vamos para as próximas, para eu não me alongar tanto, tá? Questão 7. Durante muito tempo, acreditou que o câncer fosse uma doença exclusiva de animais. Atualmente, sabe-se que as plantas também podem apresentar crescimento anormal de células. Essa aqui junta biologia celular com botânica também, tá? Beijo. Entretanto, diferentemente do que ocorre em humanos, esses tumores raramente se disseminam pelo organismo vegetal. Porque, vamos lá, o organismo vegetal, as plantas, elas vão ter uma coisa lindíssima. Nós, seres adultos humanos, não temos raríssimas células-troncos. Por quê? Porque a gente já atingiu o nosso máximo de crescimento. Então, a gente não tem esse processo de diferenciação mais. Todas as nossas células já se diferenciaram em tecidos permanentes. Só que quando eu falo das plantas, elas podem fazer o processo de desdiferenciação. Ou seja, essas células reais, essas células que são permanentes, elas podem virar células-tronco para continuar esse crescimento.
Aí ele fala assim, uma dessas explicações é que muitas células vegetais adultas, como a do xilema, são mortas e não possuem capacidade de divisão celular. É isso. E aí o que acontece? Como o xilema ele é morto e não possui essa capacidade de divisão celular, ele não vai ter como ter esse processo de tumor. Porque lembra, o tumor, o câncer, é um problema na mitose, tá? Então vamos continuar. Eu tenho aqui também um pouco do ciclo celular, lindíssimo, para vocês observarem também. Então, basicamente, tu vai lembrar disso, que o câncer vai ser um problema na divisão celular, onde ainda no ciclo celular eu posso ter uma problemática relacionada a isso. Então, eu tenho aqui a intérfase, que é G1, S e G2. Se tem qualquer mutação, essa mutação vai ser levada para a mitose. E quando eu falo de câncer, eu vou falar que é um problema da mitose. E aí, eu vou conseguir duplicar essas células. São 2 células que não conseguem realizar seu trabalho. Depois 2, 4, 6, 8 e por aí vai. E aí, o que acontece? Eu vou ter essa problemática. Por conta disso, eu tenho células sem funções que vão se aglomerar, vão formar uma massa. Essa massa vai gerar o tumor, que é o câncer. E aí, se a gente tiver essas células migrando para outro local, a gente tem a chamada de metástase, tá? Então, essa é a problemática do câncer. Por isso que o câncer é tão problemático para a gente entender. Porque é uma coisa que acontece de forma aleatória, por mutação, e ele pode dar em qualquer pessoa. Mas como é que você combate células do seu próprio corpo? E aí, por isso que a gente tem a questão da quimioterapia, a radioterapia, que são processos mais invasivos, que acabam deixando as pessoas debilitadas, porque a gente consegue combater as células cancerosas, as cancerígenas, mas também a gente combate as nossas próprias células, porque tem uma similaridade genética ali também. E aí a pessoa fica debilitada, tá? Bora! Aí ele fala assim, assim... Vou mais devagar. Estou indo muito rápido. É correto afirmar que... O que vai acontecer aqui? Aí ele fala assim, letra A. As células do xilema permanecem vivas? Não. Ele acabou dizendo no texto que as células são mortas, por que a gente vai colocar que as células são vivas? Então, não. Aí eu vou colocar assim, letra B. As paredes celulares rígidas e as células adultas do xilema que estão mortas e não realizam mitose dificultam a propagação de tumores nas plantas. Isso. Essa questão foi fácil. Eu quis facilitar para vocês. Agora, se o xilema... Bia, eu não lembro o que é xilema. Xilema, ele vai levar água e sais minerais para cima. Xilema, ele leva água e sais minerais para cima. E floema, ele leva glicose para baixo. Glicose é a seiva elaborada e xilema é a seiva bruta. Então, ó, lindíssimo. Tudo bem? Se o xilema está morto, o floema está vivo. Sim, isso aí. O xilema, ele vai ser mais lignizado. Exatamente porque, como a condução de água, aí lembra, o xilema vai ser no meio, o floema vai ser mais afora. O xilema ele vai ser mais rígido exatamente porque a condução de água ela é feita de forma contínua e ocorre uma alta pressão. Lembra do processo de diferenciação de pressão, né? A pressão positiva da raiz permite que a água seja levada até as folhas. Então, por conta dessa diferença, eu preciso de partes mais rígidas, tá? Diferente do floema. E aí acaba que o floema ele tem uma regeneração. E aí, por isso que a gente tem plantas, questão de plantas parasitas, eles vão se enroscar nas plantas para absorver esse floema, tá? Vamos continuar. Nossa última questão. Vamos lá. Questão 8, pessoal. Durante o inverno, algumas espécies de tartarugas conseguem permanecer submersas por longos períodos em ambientes com baixa disponibilidade de oxigênio. Para investigar as adaptações metabólicas desses animais, pesquisadores acompanharam a concentração média de ácido lático no sangue de 5 tartarugas durante
20 dias submersos. Essa também é outra questão que ela foi adaptada, tá? Não era uma questão do Enem. E aí o gráfico apresenta a variação dessa concentração ao longo do experimento. Então, ó, vamos analisar? É uma coisa que eu sempre falo, que eu escutei muito. Tem gráfico, figura e tabela, a resposta tá nela. Até rima, viu? Gráfico, figura e tabela, a resposta tá nela. Cara, imagina ficar 20 dias submerso. Seria uma coisa linda, sabe? E aí, ó, submerso significa aqui, ó, sem oxigênio. E aí, a concentração de ácido lático, ela aumentou ao longo desse tempo. Por quê? Tu vai lembrar que a glicose, ela vai entrar no nosso corpo e ela vai seguir duas vias metabólicas, né? A com oxigênio e a sem oxigênio. Se ela for para a via sem oxigênio, ela vai fazer fermentação nas células musculares. Se ela for para a via com oxigênio, ela vai fazer respiração celular. E aí tu vai lembrar. Respiração celular, eu vou precisar da beautiful mitocôndria. Fermentação vai acontecer no citoplasma. Fermentação lática, que gera ácido lático. Tudo bem? Só lembrar disso. E aí, esse ácido lático vai gerar cãibra. Cuidado, tartaruga, vai ser problemático. Vamos ver aqui. Eu sabia que não tinha ido o negócio. Não apareceu, tá, pessoal? Depois eu mando para vocês. Mas basicamente é isso, né? Fala aqui um pouquinho sobre bioenergética. A diferença de respiração celular e fermentação lática. Não apareceu aqui. 7, triste. Ó, como é que acontece? Respiração celular. Tu tem que lembrar que etapas: glicólise, lise é quebra. Então, eu tenho a quebra da glicose. Eu tenho oxidação do piruvato, onde esse piruvato, ou ácido pirúvico, ele vai ser oxidado para virar acetil-CoA, para entrar no ciclo de Krebs. E depois tem a cadeia transportadora de elétrons, ou fosforilação oxidativa. Fosforilação significa adição de fosfato, ou seja, a formação de ATP. ATP, energia. Oxidativa porque eu preciso de quem? Oxigênio. Então, lembra desse nome. Fosforilação oxidativa. Fosforilação, adição de fosfato. Oxidativa, oxigênio. Fermentação lática. Uma glicose me dá 2 ATPs. Respiração celular. Uma glicose me dá de 34 a 38 ATPs. Muito mais vantajoso. Vamos para as alternativas. Aí ele fala assim, o aumento da concentração de ácido lático observado no gráfico indica que durante o período de submersão, essas tartarugas passaram a obter energia, principalmente por meio de um processo metabólico associado ao quê? Letra A, aumento da conversão do piruvato em acetil-CoA. Se fosse isso, seria respiração celular. Mas como não é respiração celular, não vai ser isso. Tudo bem? Tem uma enzima que ativa a via aeróbica ou anaeróbica, a célula só sabe fazer quando fermentação com base na concentração de oxigênio. Ó, vamos lá. Se tem concentração de oxigênio, vai ter esse processo. Porque lembra que o oxigênio é o receptor final. Então, para completar todo esse processo, a gente precisa de oxigênio. Se não tiver oxigênio, a gente não vai ter esse processo. Então, vamos pensar que a gente está falando da tartaruga que ela está num processo de hipóxia já. Ela sabe que não tem zero concentração de oxigênio. Então, mesmo que tenha lá, a gente vai ter um processo que toda essa respiração celular, ela fica paralisada. Então, a gente vai ter a conversão de forma rápida no processo anaeróbico. Então, é mais vantajoso para ela porque gera energia em relação a isso. Porque não dá para fazer um meio aeróbico. Igual, o nosso processo é basicamente isso. Quando a gente está realizando, por exemplo, musculação. Musculação é um processo anaeróbico. E a gente pula o cardio. Fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do cardio e a questão do processo da musculação. A musculação, ela
praticamente anaeróbico. E aí, por conta disso, a gente produz muito mais ácido lático. E isso devido à concentração de oxigênio. O nosso sangue, ele vai ter mais concentração de gás carbônico e aí permite a questão da acidose e a gente vai começar o processo de hiperventilação. Mas ainda o nosso corpo, ele vai fazendo o processo de fermentação lática para gerar energia. Agora, o cardio, ele faz esse aprimoramento. Ele permite que a gente tenha mais oxigênio para a gente aguentar mais esse processo da respiração celular a longo prazo. Isso acontece muito também com baleia. A baleia, quando ela faz o processo de emergir, ela pega esse oxigênio e aí ela vai e começa a submergir. Quando ela faz isso, a gente tem uma diminuição da concentração de oxigênio e, consequentemente, a gente tem a questão do aumento da fermentação lática. Show? E aí, olha só, na letra B ele fala assim, o acúmulo de dióxido de carbono nas mioglobinas, que são as células musculares, das fibras musculares, que vão estimular a produção de ácido lático. Opa, se ele fala isso, aumenta o dióxido de carbono nas células musculares, a gente vai ter a fermentação lática. Então, é esse o nosso processo. Vamos ver se as outras estão erradas. Aumento da produção de ácido cítrico. Essa aqui foi muito boa, ácido cítrico. Eu não. A maior oxidação da glicose, se tem oxidação, é com oxigênio. Eu estou falando de um processo anaeróbico. Aqui, ó. Anaeróbico. Então, não. A redução da disponibilidade de oxigênio, comprometendo a cadeia transportadora de elétrons e favorecendo a fermentação lática. Vamos lá. Por que não é esse? Porque, na verdade, a gente vai ter um aumento do dióxido de carbono, né? É um processo relacionado, e aí tem muito sobre isso, tá? Por que a gente respira? A gente não respira porque a gente tem pouco oxigênio. A gente respira porque a gente tem mais gás carbônico no corpo. E aí, por conta disso, a gente gera um processo de acidose, a gente gera um processo de que o nosso corpo quer expulsar esse gás carbônico e a gente respira, tá? Lembra isso é muito importante para a bioquímica. A gente não respira porque a gente diminui a concentração de oxigênio. A gente respira porque ocorre um aumento da concentração de gás carbônico. E se tem aumento da concentração de gás carbônico, é o sangue venoso, que é venenoso. E aí a gente quer liberar tudo isso. Tudo bem, gente? Então aí, letra B de Bia. Pessoal, agora eu vou acabar com a galera aqui da live. Beijos para vocês, que eu vou falar só com a galera que está aqui. Tudo bem? Deixa eu fechar aqui. Como é que faz essa live? É no X, né? Pessoal, olha só. Quero falar com vocês uma coisa muito importante. A gente sabe todo esse processo, como é complicado, e toda essa questão de estudar para o Enem e tudo isso, eu sei como pode ser muito difícil. E aí, o intuito da aula, realmente, a aula, eu sempre, todo ano, eu tenho um comprometimento de fazer uma aula vésperas de reta final do Enem com todo mundo. Só que esse ano eu percebi que, mesmo eu fazendo todas as artimanhas, mesmo tendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu preciso ter uma mudança, eu preciso fazer alguma coisa diferente pelos meus alunos. Porque a cada ano eu vejo que todo mundo tem as mesmas dores e as mesmas dificuldades. Todo mundo tem essa problemática de, gente, não consigo estudar, não consigo me planejar, não consigo fazer nada. E aí, basicamente, eu estruturei todo um desafio para vocês. Eu tenho um desafio aqui, e aí eu vou até compartilhar com vocês para vocês verem. Esse desafio, ele tem toda a temática, né, dos 100 dias, né? Então, foi tudo estrategicamente feito. É um desafio de 100 dias faltando para o Enem. E aí, nesses 100 dias, a gente calcula aí que são 13 semanas, 12 semanas. Eu sempre calculo uma semana a menos porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Deixa eu só parar de compartilhar aqui a tela, tá? Para falar com vocês, tá? Então, basicamente, eu fiz todo um procedimento aqui de um desafio de 100 dias. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona.
100 dias, 12 semanas, vão ser 12 assuntos de biologia. Ah, que assuntos são esses? Faz parte de todo aquele processo ali, de tudo que cai no Enem. E aí eu vou mostrar para vocês quais são esses 12 assuntos, como é que eles funcionam. E aí, todos esses assuntos, eles são importantes. Ah, mas tem que estudar tudo? Tem que estudar tudo. De preferência, né, gente? Então, ó, deixa eu ver como é que tá. Aqui, ó. São 12 assuntos. Então, a gente tem, vou botar aqui, ó. Ecologia, evolução, citologia, eu não consigo abaixar. Bioquímica, histologia, fisiologia, zoologia, botânica, genética, biotecnologia, taxonomia, tudo isso. E aí, como é que funciona essa questão de desafio? 10 questões por semana. Mas como é que... Você tem que se organizar. Você vai se organizar. Você vai fazer 10 questões por semana. Vai fazer as questões por semana, vai ter uma correção, a gente vai corrigir, a gente vai fazer caderno de erros, e todo dia é isso. Toda semana vai ser isso. 10 questões, entende o que aconteceu, errei, por que eu errei. Isso é muito importante. No estudo de vocês, para qualquer matéria, disciplina, eu acertei. Tudo bem, acertei. Fala, mas foi no chute. Mas tem uma associação. Se você chutou, mesmo que você não tenha certeza e você acertou, significa que você tem aquele pouquinho de conhecimento. Significa que você sabia o que estava acontecendo. Então, tem uma associação sobre isso. E aí, eu trouxe aqui para vocês esse desafio de 100 dias até o Enem. E aí, são 10 questões, toda semana, com correção, tira dúvidas e tudo mais. Aí você fala assim, Bia, tu tá me prendendo no curso? Eu falei, gente, não. Eu falo assim, é uma questão de uma experiência. Eu tô aqui para ajudar vocês. E eu sempre tenho medo de fazer isso. Por quê? Porque a gente sempre fala assim, gente, é tanto material, tanta coisa, mas eu tô aqui para te ajudar, para te animar, para estar contigo, para falar assim, bora, meu querido. Por que tu não tá fazendo as questões? O que tá acontecendo? Então, aqui é uma orientação. E aí, vamos lá. Como é que vai funcionar isso? Gente, vocês estão vendo? Se eu contar para vocês, olha só. Foram 38 pessoas que se inscreveram na aula. Nós temos aqui na aula 10 pessoas. E dentre essas 10 pessoas, 2 sou eu que fiz todo o processo aqui de esquematizar. Vocês estão vendo como é que mesmo que o material, a aula foi boa, a aula foi produtiva, eu perdi tempo fazendo esse material, eu fiz esse material aqui, peguei questão, fiz vestibular de São Paulo, procurei, mesmo assim, teve uma galera que não conseguiu. Por quê? Não sei. Não sei o que aconteceu. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês? Esse material que eu fiz aqui dos 100 dias, eu poderia cobrar muito caro por eles. Mas para vocês que estão aqui, que participaram da aula, a gente vai ter um preço de R$160. R$160, se a gente for dividir aqui para o Enem, dá quanto? Eu não sei, eu sou péssima matemática. Então, ó, se a gente fazer aqui, ó, são 160 dividido para 4, a gente tem R$40 por mês. Isso dá, é acessível. Para ter 10 questões toda semana do Enem, e revisão comentada, e tira dúvidas, e eu gritando no seu ouvido, porque tu acha que eu vou ver seu nome lá bonitinho, seu e-mail, e você, sem fazer as questões, porque eu vou saber. Eu vou saber que você não fez as questões. E eu vou te perturbar. E aí vai ser igual os alunos. Vão falar assim, Bia, ainda bem que você me ajudou. Porque se você perguntar para todos os alunos que passaram no vestibular e falaram assim, como é que foi? Como é que a Bia te ajudou? Eu sei que eles vão falar que eu perturbei, que eu fui chata. Porque eu sei que essas características, apesar de soarem ruins, elas fazem sentido por quê? Gente, tem que ser assim. Porque eu sei que no momento, às vezes, vocês não sabem como se preparar. Eu sei que, às vezes, são muitos conteúdos. A quantidade de conteúdos que a gente tem na internet é exorbitante. E eu poderia muito bem falar para vocês, galera, olha só, tem um curso aqui de R$1.000 com várias videoaulas, porque são isso que vários outros professores fazem. Eles colocam várias videoaulas que a gente não consegue assistir. Eu comprei um curso para concurso que foi isso.
que foram várias videoaulas, eu não consegui assistir, chegou no dia da prova, eu fiquei super triste, porque eu achava que eu não ia conseguir. Agora, quando eu peguei questões, quando eu resolvi, eu entendi que, poxa, não era assim que eu deveria ter estudado. Não era a parte de videoaulas. Eu estava perdendo muito tempo assistindo videoaulas, que eu poderia estar resolvendo questões e tentando entender o que eu estava errando. Porque o conteúdo, a base, eu já sabia. Então, é isso que eu quero propor para vocês. Mas, eu sei que vocês têm que pensar em relação a isso. Então, eu vou jogar o link para vocês. Vou jogar também por e-mail. E essa proposta vai estar disponível até sexta-feira que vem, tá? Então, pensem com carinho. Mas lembra que esse desafio, ele já começa na próxima semana. E aí, após isso, pessoal, infelizmente, quem for entrando, eu vou aumentar o preço. Porque eu sei que vai entrar uma galera que vai ter que suar para conseguir ir atrás desse desafio das 12 semanas e não vai conseguir. Tudo bem? Então, ó, eu agradeço demais por vocês estarem aqui. Eu vou mandar um material para vocês direitinho, tá? Muito obrigada por terem disponibilizado o sábado de vocês para estarem comigo. E muito obrigada por confiarem tanto no meu trabalho e por estarem junto comigo sempre. Tudo bem, pessoal? Um beijo, um excelente final de semana. E, ó, começou a contagem regressiva para o Enem, pessoal. Não achem que é gatilho, tá? Para com isso. Você tem que ser seguro de si. Eu sei que vocês vão conseguir muito, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.